Em pouco tempo, a taxa de fecundidade global vai cair abaixo do ponto necessário para manter estável o número de humanos no planeta. Isso pode até já ter acontecido. A taxa de fecundidade está caindo em quase todos os lugares entre mulheres de todos os níveis de renda, educação e participação na força de trabalho, inclusive aqui no Brasil. E essa queda nas taxas de fecundidade tem implicações enormes na forma em que as pessoas vivem e como as economias crescem. Aqui no Brasil, a taxa de nascimentos caiu nos últimos 4 anos até 2022, que é o último ano com dados disponíveis. Bom, em 2022, o número de nascidos foi 11% menor do que em 2019. Todas as regiões brasileiras tiveram queda no número de nascimentos. E entre os estados, só Santa Catarina e Mato Grosso registraram aumentos. China, Estados Unidos, Egito, Quênia, por exemplo, também passam pelo mesmo processo. E até a Índia, que acabou de se tornar a nação mais populosa do mundo, também está com índices de fertilidade abaixo da taxa de reposição. Há demógrafos que calculam que a taxa de fecundidade global pode ter caído para baixo do nível de reposição no ano passado. Na história da humanidade, seria a primeira vez que isso acontece. Esse número mágico, que é a taxa de reposição, é calculado em 2,1 a 2,2 filhos por mulher. Nos Estados Unidos, a taxa de fecundidade está abaixo do número mágico desde 2007. Se tivesse permanecido nesse nível, a maior economia do mundo teria 10 milhões de pessoas a mais do que tem hoje. Mas por que isso está acontecendo? A queda brusca no número de filhos por mulher começou no século XVIII nos países industrializados. À medida que a expectativa de vida crescia e mais crianças sobreviviam até a vida adulta, o impulso para ter mais filhos ia diminuindo. E conforme as mulheres estudavam mais e participavam do mercado de trabalho, o casamento e a gravidez iam sendo adiados, o que também resulta em menos filhos. Mas hoje as taxas de natalidade são baixas ou estão caindo em várias sociedades diferentes, com economias muito diversas. Alguns demógrafos veem isso como parte de uma segunda transição demográfica, uma reorientação da sociedade para o individualismo, que coloca menos ênfase no casamento e na paternidade e torna a ideia de ter menos filhos ou nenhum mais aceitável. Especialistas dizem que até as ideias de maternidade e paternidade estão diferentes. Hoje, os pais querem participar mais da vida dos filhos e patrocinar mais experiências. Aula de inglês, natação, futebol, balé. Tudo isso, claro, custa mais dinheiro e significa investir mais tempo na vida dos filhos. E é mais fácil fazer isso quando você tem um do que quando você tem 3, né? E olha, isso é um baita problema econômico. Primeiro porque o número de profissionais disponíveis vai cair, o que já deixa as economias mais vulneráveis. Segundo, porque com as populações mais envelhecidas, os gastos com saúde e previdência crescem, o que coloca pressão adicional sobre os países. Aqui no Brasil mesmo, olha a previdência pública. Quem está aposentado hoje recebe o dinheiro que vem da contribuição de quem está trabalhando hoje. Se o número de trabalhadores tende a diminuir e o número de aposentados tende a aumentar, bem, a conta não fecha, né? E o Estado tem que tirar dinheiro de outros lugares para pagar as aposentadorias. Um estudo com base nos dados do censo de 2022 já projetou que a população brasileira pode começar a diminuir em 2035. Um outro estudo, publicado na revista britânica The Lancet, diz que até 2100, somente 6 entre 204 países terão taxas de nascimento capazes de manter as populações estáveis. Esses países são Samoa, Somália, Tonga, Nigéria, Chad e Tajiquistão. Algumas nações estão tentando resolver esse problema com políticas que incentivam a ter filhos. Quem tenta isso há mais tempo é o Japão, desde o início dos anos 90. Os planos incluem licença parental e subsídios do governo para cuidar das crianças, mas não deu certo. A taxa de natalidade continuou caindo. Neste ano, o primeiro-ministro Fumio Kishida lançou mais um programa para incentivar os nascimentos, estendendo os subsídios mensais a todos os menores de até 18 anos, independentemente da renda, além de faculdade gratuita para famílias com 3 filhos e licença parental totalmente paga. Na Hungria, o governo estabeleceu que mulheres que tiverem filhos antes dos 30 anos vão ficar isentas de pagar imposto de renda para o resto da vida, além de subsídios para moradia, creche e licença maternidade. A taxa lá aumentou um pouquinho, mas o temor é óbvio. Isso incentiva as mulheres a ter o primeiro filho antes dos 30, para ficar com o prêmio, e não significa necessariamente que elas terão o segundo ou o terceiro, justamente os que fazem a diferença para o índice de reposição.